Tá de bem com a vida, o Galo, hein? Esse tá de bem com a vida, esse tá de bem com a vida. Sentindo Tá importante o pra pessoal tá cacete, ajustando lá, hoje. tá vendo? O pessoal tá ajustando lá. Ele tá naquela conversa informal, antes de começar a coletiva, né? Esse foi jogador de bola, viu? Esse foi jogador de bola. Foi jogador de bola. Esse foi jogador de bola. O Bubu era Flamengo por causa do Zico, né? Zico também foi o primeiro ídolo. Era o camisa 10 da seleção. Verdade, seu nome quase foi Arthur? Não, é mentira isso. Meu nome era ser Diego. Eu soube. Por quê? Por quê? Por causa do Zorro. Nome mascarado. Achei que tu ia meter um migué de Maradona, que ele já jogava, tu já era bem grandinho. Não, mas você assim, minha mãe, né, o de espanhol, ia botar Diego. Aí eu botei Diego no nome do meu filho. Como ela mudou em cima da hora o Rodrigo, que é o Cid, o maior guerreiro espanhol. Vamos pro Zico, ainda bem que não foi o tonto. É melhor o Zico falando. Vamos lá. Anos e ver tudo isso que está acontecendo, principalmente depois do esforço grande que foi feito e tem sido feito pelo patrimônio histórico, e eu sempre tive do lado deles em relação à criação do museu. Uns 10 anos atrás, mais ou menos, na época da Copa do Mundo, eu estive aqui nesse mesmo espaço. Se não me engano, era um local que o patrocinador estava fazendo eventos aqui, a Adidas, e o Saboia e o Daniel, que eram daqui do patrimônio histórico, eles me levaram num container, e a chegar lá no container, eu vi diversos troféus que a gente tinha suado tanto para disputar, troféus de momentos importantes, e eu me deprimi muito com aquilo, com aquele momento, um visual difícil da gente acreditar, né? E conversamos nós três, não entendia por que o Flamengo não, pela sua história linda, por tantos atletas de diversas modalidades que fizeram história nesse clube, tinha a felicidade de viajar pelo mundo, de conhecer diversos museus e ver que o Flamengo não tinha um. Então me prontifiquei a qualquer iniciativa que eles quisessem ajudar de todas as maneiras, inclusive com a diretoria. E algumas diretorias vieram passando, até chegou o Diniz, que Deus o tenha, né? Um cara que eu adorava e que tinha uma relação muito forte com ele. Ele conseguiu colocar para frente essa iniciativa, esse projeto. Estive lá com o Marcelo da MUD, uma reunião grande, uns 5, 6 anos atrás, para que ele pudesse contar comigo nessa organização. E hoje ver tudo isso sendo concretizado, eu acho que é um grande presente que o torcedor rubro-negro, não só do futebol, é lógico que o futebol tem uma repercussão maior, mas de todos os atletas, é uma gratidão a todos os atletas, professores, treinadores que ajudaram a esses atletas a conseguir contar uma história bonita, que eu tenho certeza que o torcedor rubro-negro vai se orgulhar muito toda vez que ele passar por aqui, vai se emocionar também, porque foram momentos grandiosos, e eu agradeço a Deus de ter vivido aqui 20 anos e ter tido a felicidade de poder passar por esses grandes momentos da história do clube na minha modalidade, que é o futebol, e assistir também outras modalidades, né? Como basquete, como remo, como vôlei, ter atletismo, ter conhecido grandes atletas dessas modalidades, ginástica, enfim. A gente se encontrava sempre por aqui, natação, fazia minha recuperação na piscina. Então, eu acho que o Flamengo merecia e precisava contar essa história para o seu torcedor e todos aqueles que de alguma forma ajudaram para que hoje se tornasse uma realidade. Meus parabéns e o meu agradecimento também em nome de todos os ex-atletas da história desse lindo clube. Dos espaços que você percorreu hoje aqui no Museu Flamengo, qual foi aquele que mais te emocionou? O título de 1990? Todos eles têm uma situação diferente, né?
é lógico que, por ser o principal título da história nossa, aquela parte lá do Japão e da maneira como foi contada, até a história de quadrinhos do famoso mangá lá do Japão. Então, a gente que conhece também a importância do mangá lá, deu um toque especial, te juro que arrepia um pouco para nós. Passamos tudo por tudo aquilo e ter conseguido aquele grande feito, né? Mas eu acho que só o fato de você ver uma camisa do meu ídolo lá pendurada, ver a história de atletas de outras modalidades que eu conheci, é gratificante demais. Fui lá, né? Mengou e pronto, 1-0, tá bom, ganhou, vamos pra próxima. Não tô vendo nada, meu filho, é museu, tá? Minha parte já foi feita. Já que o Pedro Paulo falou lá dentro sobre a questão da cidade do Flamengo, o estádio do Flamengo, ser o próximo grande passo do Flamengo, queria que você falasse um pouco disso. Se é um sonho seu também ver um estádio próprio do Flamengo. É tudo que vier para ajudar o clube a ser cada vez maior o que o Flamengo já é e que seja importante para o clube, a gente tem que aplaudir, né? Porque o crescimento é isso, né? Você, quando atinge um certo nível, você tem que sempre oferecer mais e mais. Então, tudo aquilo que for oferecido para o torcedor, que eu sempre digo que é o maior patrimônio que nós temos, que o Flamengo tem, é a torcida. Então, tudo que você puder oferecer para ela de melhor e que ela possa usufruir disso, é sempre bom, sempre bem-vindo. Tamo aí, beleza. Muito bem, pegando informações ali, passando informações. Tá aí o Zico, aí não quis falar, só para contextualizar, né, a inauguração do Museu do Flamengo, lá na Gávea, um espaço enorme, com todas as conquistas do Flamengo, são 14 áreas temáticas, é um negócio super bacana mesmo, sensacional. E o Zico tá lá, o Zico não vai estar numa dessa? O Zico tá lá, inclusive, na inauguração, falou que é problema, mas não quero falar sobre o assunto também. Se os jogadores estão imitando, quem dirá o Zico? O Zico não vai falar mesmo, tá lá só pra felicidade, 1-0 tá bom e toca o barco. Você me permite mandar um abraço aqui? Claro. Ele na entrevista, no início da entrevista do Zico, é muito bacana, ele procura citar várias pessoas que fizeram parte do processo, né? E ele fala do Saboia. Saboia é o Rodrigo Saboia, que trabalha no patrimônio histórico do Flamengo, preserva... Lambão, meu amigo de infância, o Lambão. Rodrigo Saboia. Então, queria mandar um abraço, porque eu imagino que deve estar sendo para ele agora, nesse momento, flamenguista, desde moleque, rubro-negro. O Zico abriu uma entrevista da inauguração do museu, citando o dia que ele pegou o Zico, levou para mostrar onde ficavam os troféus. Então, eu queria mandar um abraço pro Rodrigo aqui. Muito bem, abraço pro Rodrigo, abraço de todos aqui. Daqui a pouco tem o Landim ali. O Landim não vai fazer o que o Zico fez, né? Esse assunto eu não vou falar, o Zico tem o direito. O Landim não tem, o Landim tem que falar. Mas aquilo que a gente mostrou, volta aí de novo a capa lá. Mas ontem ganhou por causa do Bubu ou por causa do Zico que estava no estádio? Fiquei na dúvida. Ultimamente o talismã da nação. O combo, né? O combo. Quer dizer, você tá assim com... O Gabigol, ele não tá no mesmo patamar do Zico, mas você tá. Eu tenho hoje a camisa 10 do Flamengo do Zico. Meu pai permitia, eu jogava futebol de botão, tem o futebol de botão do Flamengo. Por causa do Zico, tá? Eu era garoto, entre 81 e 84 fui Flamengo por causa do Zico. No teu contrato não tem cláusula nenhuma que diz que você tem que ser titular. Quando você chegou aqui, esses caras já haviam conquistado muitas coisas. Existe a opção do treinador, a sua escolha. Se você não estiver contente, vamos sentar aqui e encontrar um denominador comum para você ser feliz. Eu acho que o jogador tem que pensar nisso também. Sim, sim. O negócio é o seguinte, a gente vai fazer um intervalinho agora, tá? E daqui a pouco... O chefe tá desesperado aí no WhatsApp pedindo pra você dar informação aí. Informação? Dá uma olhada aí que ele tá meio nervoso, hein? Pô, mas ele tava preocupado. Fica mandando mensagem no WhatsApp. Complicado. Cadê? Aí. Deve ser coisa do churrasco. Não. Para de chegar aqui. O que você acha que o chefe tá querendo falar? A cada 15 minutos chega coisa do churrasco aqui. Paulo Autuor, aí, William. Ele pediu diretor pra falar. Do Cruzeiro, é isso? Novo diretor técnico, agora vai. Fala com ênfase, vai lá.
Aqui o chefe pediu para te dar o recado que o Paulo Autuori é o novo diretor técnico do Cruzeiro. Campeão da Libertadores 97. 90 aí? 97. 2023. Né? Nosso chefe, será que no final do ano Tem história no clube. vai pintar de novo o corpo? Não, isso aqui é informação. Nosso compromisso é com a informação. não, anunciado. Paulo Autuori é o novo diretor técnico do Cruzeiro. Recursos esses que foram fundamentais para que a gente pudesse fazer essa obra aqui. Presidente, a gente viu alguns vídeos ali de jogadores históricos do Flamengo. Desculpe perguntar, tem gols do Pedro ali, um jogador que já está na história do Flamengo, que teve uma situação essa semana, e o torcedor talvez se pergunte se isso está contornado com o que já aconteceu com ele, enfim. O senhor pode falar sobre a situação? Como é da história do Flamengo, ali tem gols de todos os jogadores, inclusive do Pedro, mas de vários outros, inclusive, que já saíram do Flamengo e fizeram gols históricos e importantes. Espero que vocês tenham a oportunidade de ver. O assunto do Pedro é um assunto já resolvido, já está totalmente resolvido, passado, já está integrado, treinando com a equipe. Vamos para frente. Temos vários desafios pela frente a partir de agora. Saiu uma notícia hoje, você não deve saber mais que a gente, na bola de Portugal, dizendo que o Benfica, que está vendendo um dos seus ídolos justamente na posição do Pedro, está interessado em contratar o Pedro. O Pedro, vocês vendem o Pedro, se vendem, que situação, tem interesse, não tem interesse de vender o Pedro, porque a torcida do Flamengo, nesse momento, você sabe, o Flamengo é futebol. O Pedro é um desses jogadores que é ídolo da torcida. Eu vou responder mais essa pergunta, mas pediria para a partir de agora a gente falar de museu, que é a razão pela qual nós estamos aqui, tá certo? Então, assim, se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples, basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro, tem uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram ele do Pedro do Flamengo. Simples assim. Manu se opôs, hein? Manu se opôs, hein? E aí, hein? Ficou até um silêncio aqui. Não, Ficou mas até um silêncio. Ele não falou de jeito nenhum, o Pedro não sai do Flamengo, a gente não quer liberar o Pedro de jeito nenhum. Não sai agora. Não sai agora, depois não teve. Ele falou, se quiser, que é o prático. A multa é impagável, né? Não, a multa é muito mais complicada para o mercado nacional, que era um mecanismo de bloqueio do Flamengo para não reforçar rivais diretos, do que exatamente para o mercado internacional. Quanto que é? Eu acho que ultrapassa bastante, assim, a casa dos 100 milhões. De reais. Convertido para reais. 100 milhões de reais? Ultrapassa bastante. E acho que hoje especula-se que o Pedro seja um jogador de 20, 25 milhões de euros. Então não vai variar para menos que isso. O que eu acho é que quando o Landim vira e fala, vamos lá, compreensível também. Desde ontem o Flamengo está sinalizando que o discurso é de página virada. Acho muito ousado a gente palpitar que o Landim ia falar mais do que isso, até porque ele não estava aqui, ele participa só da reunião da definição da permanência de São Paulo, de maneira virtual, que ele estava nos Estados Unidos. E aí falando sobre o Pedro, a multa está aí, se pagar, leva. Acho que é precipitado tirar a conclusão. É isso aqui mesmo? Isso é para casa do. Isso é para Mercado Nacional. Mercado Nacional. Lembra quando teve aquela situação do Palmeiras? Sim. A multa era exorbitante, justamente. Não é uma multa para ser paga, é uma multa muito mais para você criar um mecanismo de não reforçar um rival direto. Gente, são 100 milhões de reais ou 100 milhões de euros? Não, isso é para Mercado Nacional. 100 milhões de euros para o Mercado Nacional? Quem paga? Era o bloqueio que a gente comentava no início do ano passado da negociação com o Palmeiras. Mas eu acho que o Landim não tinha muito o que falar e não sei se é precipitado também tentar 60 milhões interpretar. Aí, estamos falando da casa de 300 milhões. É bem pra lá de 100 que você valor, hein? Mas aí, muito. Mas aí, Zé, você entende que isso aí não é o valor de mercado? Mas eu acho que nesse momento... 60 milhões de euros, com a idade que ele tem... Não, e o Benfica não tem essa bala. O Benfica não tem essa bala. Gente, o Benfica não tem essa bala. bala. Mercado. E outra coisa, você vai cobrar isso aí se fosse a multa do Arrascaeta. A multa do Pedro... O Vinícius Júnior foi 45. Mas o que ele falar diferente disso? Pois é. O que ele falar diferente disso? Eu vou falar, tem a multa ali, vamos pagar. O que ele falar diferente disso? Não vai sair pela multa, né? Não, eu acho que é muito mais algo do... Vamos virar a página? 60. Se chega uma proposta pro Flamengo hoje de 20 milhões de euros, eu acho que o Flamengo 25, 30. cogita. Qual foi a oferta do time da Arábia? Eu acho que isso aí não foi. Não era não. Era um valor muito abaixo pro Flamengo e um valor muito vantajoso de vencimentos pro Pedro. O que eu acho, William, é o seguinte, muitas vezes a complicação, por exemplo, o caso do Arrascaeta. O Arrascaeta nunca sinalizou que gostaria de sair do Flamengo, ele já recebeu muitas propostas vantajosas. Hoje, se um clube chega, não com 60 milhões de euros, mas com valor vantajoso para o Flamengo, eu acho que o Pedro pensaria em deixar.
está muito claro que o ambiente para o Pedro no Flamengo não é dos mais confortáveis, né? Sim. O treinador atual é um cara que não tem um diálogo no dia a dia. O treinador atual não foi exatamente, na visão do Pedro, alguém que saiu em defesa dele na discussão do soco, saiu em defesa dos dois, saiu em defesa do grupo. Ontem foi meio evasivo, ontem tentou virar a página. Então, assim, imaginar uma saída do Pedro, não é que ninguém está falando que ele vai sair querendo vender, tem que ter crise, tira os jogadores, vazia o elenco do Flamengo. Mas a gente precisa entender o contexto. Não acho que sairia pela multa, mas o que o Landim ia falar diferente disso ali? Entendeu? Não tem muito como fugir. A única coisa que ele poderia falar é, olha, não temos interesse em se fazer do Pedro. Ele está integrado, ele é nosso jogador, a gente não tem interesse em se fazer do Pedro. Isso. A única coisa, o único porém ali, que aí daria a entender, mas também, se ele fala, vamos combinar, se ele fala isso, aí o que a gente ia falar aqui depende, né, Landim? Se vier pagar a multa e tal, não tem o que fazer. Aí a gente ia dar um outro contraponto aqui, então não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Acho que chegando uma proposta vantajosa e o jogador não estando confortável no ambiente de Flamengo, é difícil imaginar que não pode ter negociação. Mas o cenário de momento é o que o Landim falou. O Pedro está aí, relacionado, vamos em frente e domingo tem jogo. E acho difícil imaginar que ele poderia falar alguma coisa na contramão do que falaram ontem no Maracanã, né? Acho que é muito mais. Vamos estancar aqui a sangria e virar a página. Vamos ver se vai virar a página mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se essa proposta existe mesmo. Benfica não tem grana para pagar essa bala toda. Benfica pagou alto no Cebolinha, então, né? Já foi também, é uma coisa... Acho que era na casa dos 20 e tal. Por aí, eu acho que isso o Benfica pode oferecer, 20, 25 no Pedro, acho que o Benfica... Acho que já é muito até, hein? Não, talvez pela idade dele, mas o Benfica, quando o Jesus chegou no Benfica, pegou lá, era amiguinho do presidente, o cara deu um cheque em branco ali, gastou, torrou uma baita grana. Agora, vamos lá, Bubu, retomando o assunto em que você ia brilhar. Eu ia brilhar? 1-0 pro São Lourenço, 2-1 pro Corinthians. 20 milhões de euros. Tá aí, nação, essas foram então as últimas informações do Flamengo, tá aí a entrevista com o presidente Rodolfo Landim. Então, o Pedro deve continuar no Flamengo, né? Isso porque o clube, pra tirar o Pedro, tem que pagar uma multa milionária, né? Então, provavelmente ele deve continuar no Mengão, vamos ver o que vai acontecer. Nação, escreva nos comentários a sua opinião, deixa o like e a gente se vê